Boa noite. Boa noite. Eu espero que você tenha tido um dia hoje muito produtivo, né? E que bom que você está aqui hoje, né, Ana, para a gente falar um pouco da nossa experiência nesse tempo de pandemia, né? Você pode falar um pouco, Ana, da sua experiência, como que você conseguiu esse tempo com sua família, com trabalho? Como foi a sua experiência, Ana? Oi, Ira. Então, boa noite. Para mim é um prazer estar aqui falando com você. Quem sabe com a nossa experiência pode de repente estar ajudando alguém, enfim, né? Bom, a minha experiência nesse tempo de pandemia, né? Até então nunca visto antes, né? Eu confesso que no início foi meio complicadinho, sim, porque afinal de contas a gente nunca tinha vivido isso, né? E assim, depois no primeiro dia eu lembro que assim eu saí na rua, né? Eu moro aqui próximo de um shopping, né? E eu saí na rua, se eu me lembro bem, eu acho que era uma segunda-feira, né? Quando fechou tudo, assim, né? Sim. Pediu para fechar. E eu lembro que eu olhei assim a rua tudo vazia, não tinha quase ninguém na rua, um carro ou outro passando, um ônibus, o shopping fechado, as lojas tudo fechadas. Daí eu falei, meu Deus, o que é isso? Que mundo é esse? Onde estamos? O que está acontecendo? Sabe assim? Parece que não tinha caído a ficha, né? É verdade, foi Então, mesmo para todo mundo. exatamente. Então eu fiquei assim, né? A gente fica estranho, né? A gente realmente, com certeza, a gente fica meio assim, sem saber onde pôr o pé, né? Verdade, Ana, porque também é algo tudo muito novo, tudo aconteceu. Exatamente. Tá... Imagina uma metrópolis como São Paulo, a gente vê uma situação. Sabe o que parecia? Parecia. Olha a Sibélia entrando. Oi, sim, tudo bom, amor? Maravilha. Então, sabe o que é a impressão que dava? Sabe, feriado de Ano Novo, feriado de Natal, que todo mundo, que as lojas tá tudo fechado, todo mundo viajou, a rua tá tudo vazio. A impressão que dava era essa, sabe? Mas a gente sabia que não era, né? Então, você fica assim, meu Deus. Outra coisa que, assim, que me assustou muito também foi a questão quando, assim, até as igrejas estavam fechadas, nem para a igreja a gente podia ir, né? É verdade. Então tudo era pela televisão. Então, assim, a primeira vez que eu liguei a televisão para assistir alguma coisa, eu vi aquela igreja enorme, né? Não tinha um banco, eu não sei por qual motivo também foi tirado dos bancos, se foi por opção ou se aproveitou para fazer algum trabalho, enfim. Mas não tinha nenhum banco e nem um fiel, a não ser os celebrantes, né? Eu falei, meu Deus, o que é isso? Até a igreja, dessas condições, misericórdia. Confesso que eu fiquei um pouco desesperada. Taira? Muito, eu também fiquei muito. Exatamente. Então, mas aí, depois eu falei, não, calma, respirei, sabe? Eu falei, tem que tranquilizar, porque não adianta, a realidade é essa, nós temos, é algo novo, mas a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Com certeza. E aí a gente foi aos poucos se adaptando, né? Não é fácil. Mas assim, depois que eu coloquei o pé no chão, eu falei, não é assim, então vamos ter que ser assim, né? Aí eu confesso que tudo ficou mais leve, né? O fardo ficou mais leve, tá? Aí eu comecei, o que eu comecei a fazer? Eu falei, bom, eu preciso me preencher de alguma coisa, buscar alguma coisa para fazer, né, para preencher o meu tempo, para a gente não ficar focado naquilo, né? Eu não assistia muito televisão, porque era desesperador, né? E o que eu procurei a fazer? Eu comecei a ler livros, né? Alguns livros, aproveitei para ler. Eu fiz muitos cursos online, tá? Muitos cursos online. Tudo tem que ter o lado bom da coisa, né, Irã? Com certeza, com certeza. Então, assim, né, Ana? exatamente. Então, assim, no fundo, foi um tempo de muito aprendizado, graças a Deus. Porque eu aprendi muito com todos esses cursos que eu fiz, eu assistia muitas lives, né? E aí, lendo muitos livros, então isso me ajudou muito. Graças a Deus também a gente tem, assim, um trabalho,
né? Que aí também junto o trabalho, né? Que a gente tem que fazer, mas assim, graças a Deus a gente tem um trabalho que dá para a gente fazer de casa, né? Deu para a gente conciliar isso muito bem. E inclusive um tipo de trabalho que é o network marketing, né? Eu sou uma network e algo que dá para a gente ajudar muitas pessoas, né? Inclusive com o nosso produto para ajudar a aumentar a imunidade das pessoas, tal. Então, assim, tudo isso me ajudou muito a preencher o meu tempo, né? A gente até gostaria aí de se tiver alguém aí que tem alguma experiência desse tipo, que está ouvindo a gente aí, conta pra gente assim um pouquinho aí nos comentários como é que foi isso, como é que foi essa vivência também, né? É verdade, isso é muito importante, né, Ana? Para a gente saber, né? Não só como aconteceu conosco, mas também com as pessoas. Exatamente, exatamente. Então, até a Francelina, né? Acho que é isso, Boa né? noite, boa noite. Boa noite, Francelina. Francelina, a Francelina Rosa, né? Que bom. Boa noite, né? Francelina. Bem-vinda, Francelina. Muito obrigada, viu? Comenta aí alguma coisa aí. Tá dando para ouvir a gente bem? Então, Ira, e aí é isso, né? Então, assim, eu consegui conciliar, depois de tudo isso. Ah, tá, voltando na questão. A gente teve a oportunidade de ajudar muitas pessoas nesse sentido. Nós tivemos também muitas mentorias, graças a Deus, do nosso negócio, que tudo isso ajudou muito. Eu procurei, assim, me assegurar muito nesse tipo de coisa. Eu não perdia nada, nada, assim, nessa questão das mentorias, com pessoas muito capacitadas, né, que faz parte do negócio que eu desenvolvo, né? Então, eu não perdi, não perco até hoje, né? Que tudo isso ajuda muito a gente, tanto para a gente ter algo para pensar, né? Como tudo que a gente aprendia, né? Aprende, na verdade. Então, tudo isso preenchia muito o meu tempo. E aí, a partir daí, eu me acalmei, né? Eu falei, não, é isso mesmo. E aí eu não tive muito, assim, para ser bem sincera, depois que eu caí na real, entendeu? E procurei buscar essas coisas, esses alicerces para mim me assegurar, eu não tive, assim, muita dificuldade em relação a isso, não, tá, Ira? E na questão, assim, do marido em casa, filho, neto, sem escola, não é fácil, né? Não é fácil, né, gente? A gente sabe que não é brincadeira. Tenho filho, assim, de escola, tudo, né? Esse meu tempo passou, né? Mas eu imagino que realmente para as mães não foram fácil mesmo. Exatamente. Mas, assim, para mim, eu tenho um filho, né, que já é casado, e ele tem um filhinho de 7 anos, e nessa época de pandemia que ele não tinha escola, ele teve que ficar comigo o dia inteiro, né? Porque depois que começou as aulas, aí ficou meio período, e depois o outro meio período para a escola. Mas no tempo X mesmo, no pesado mesmo, não tinha aula para ninguém, então ele ficava o dia inteiro, né? E eu também moro aqui no quintal, que tem mais pessoas, né? Mais casas, e aí tem crianças também. Então, assim, imagina, né? Às vezes acontecia de ter até 6, 7 crianças no quintal, né? Para quem não tinha nenhum, porque até então o meu neto não convivia comigo assim durante a semana, entendeu? Para ficar comigo. Ele ficava na escola o tempo inteiro, o dia inteiro, tá? Então a gente via mais só final de semana ou no final do dia, às vezes. Ah, entendi. Ok, maravilha. Desculpa, prossiga. Não, tranquilo. É porque eu estava vendo aí só um vulto, aí eu falei, o que aconteceu? Mas tem que colocar o conector. Então, assim, Ira, para quem não estava acostumada, ficar nem com uma criança em casa, e de repente você vê 6, 7 crianças no quintal, e aí você tinha que se virar nos 30 para trabalhar, para cuidar da criança, não que eu estava cuidando de todas essas, não, era só do meu neto. Mas, assim, todas essas crianças brincando aí, né, barulho, estressadinhas também, coitadas, né? Então, a gente tem que aprender a conviver com tudo isso, né? Então, assim, não foi fácil, mas, assim, quando a gente quer, buscando muita orientação também de Deus, muita oração, as coisas vão se conciliando, né? E a gente vai se adaptando àquela situação. E então, assim, não foi tão difícil, não. Graças a Deus, depois que eu entendi que precisava viver isso, que precisava passar por isso, eu até agradeço, porque assim, foi uma oportunidade da gente estar a família mais reunida, né? E ter essas oportunidades de eu aprender tanto com esses cursos, com esses livros que talvez a gente não tem tanto tempo assim para estar lendo.
E aí eu aproveitei mais para ler, entendeu? Para colocar muitas coisas em ordem, até coisas de casa mesmo, né? Uhum. E então, assim, mas não é fácil. E a gente sabe que até hoje ainda não está sendo, porque a gente ainda não está livre totalmente, né? Esperamos que agora, pelo menos com a questão da maioria das pessoas já estarem vacinadas, já fica um pouquinho mais seguro, mas não está ainda 100% liberada. A gente ainda está em algumas restrições, mas o pior esperamos que já passou, né? E foi isso, foi assim a minha experiência. Mas assim, de um modo geral, eu aprendi muita coisa, tá? Eu aprendi muita coisa com tudo isso. Deu para aprender muitas coisas, sim, entendeu? A gente entende, assim, com tudo isso, acho que foi um momento também da gente se recolher mais dentro de si próprio, né? Refletir mais, até mesmo por não entender o que estava acontecendo, o que a gente precisa melhorar dentro da gente, né? É verdade. E então, eu acho que nada é por acaso. Eu acho que, de repente, isso aconteceu justamente para a gente ter um tempo a mais, para se recolher, para pensar mais no próximo, para amar mais, né? Para amar mais a família, para conhecer mais a família, porque, como eu disse, eu não convivia muito com meu neto. Eu não convivia, porque ele ia para a escola o dia inteiro, entendeu? Uhum. Então, assim, de repente foi uma oportunidade para a gente conviver mais, para a gente conhecer melhor, né? Então, tudo tem que ter aquela coisa, tem que pegar o limão e fazer limonada, né? É verdade, tem que se virar, né? Tem que se virar de qualquer forma, mas o importante é que tudo saiu bem, né? Oi? O importante é que tudo se saiu bem, né? Está saindo. Sim, graças a Deus, né? Aí a gente fazia uma coisinha daqui, outra dali, né? Dentro de casa, mais comidas para fazer, porque toda hora todo mundo quer comer, né? Até por a questão da ansiedade, não é isso? Aí vem os quilinhos a mais, mas enfim, aí eu procurava também fazer ginástica em casa, né? Mesmo pela televisão, outras horas sem televisão, mas eu procurava fazer também em casa para preencher o tempo, né? Porque afinal de contas, gente, tem que inventar alguma coisa, né? Aí, de vez em quando, eu pegava essa criançada, fazia piquenique em casa com elas, inventava alguma coisa, alguma dança, porque as crianças também ficam estressadas, né, Irã? Sem sair de casa, né? Sem poder ver os coleguinhas, sem poder... É tudo muito complicado, né? Oi, Eliette, tudo bem? Seja bem-vinda! Eliette, tudo bem, Eliette? Saudades. Estamos falando aqui da experiência de viver preso em casa na pandemia, Eliette. Como foi a sua experiência? Fala aí pra gente. Isso é muito importante a gente saber a experiência de cada uma, né, Ana? Então, assim, a gente, inclusive, ao saber das experiências dos demais, isso nos ajuda a acrescentar nos nossos aprendizados desse tempo que nós ainda estamos passando, mas já estamos vencendo isso, né? Se Deus quiser. Amém, né? Com fé em Deus, né? E você, conta um pouquinho também da sua experiência, como é que foi viver em casa nessa pandemia? Então, eu não mudou muito da sua experiência, né? Porque eu aprendi muito. Eu sempre falo para todos que assim a gente fala a esse respeito. Muitas pessoas acabam, né? Muitas vezes que até um pouco reclamando, ai que tempo ficar em casa, isso aqui. Realmente, quem é acostumado a estar numa lida, né, de trabalho, sair cedo, enfim, acaba tendo um pouco de dificuldade dessa adaptação dentro de casa. Mas para mim não foi um sacrifício. Para mim foi bom. E eu costumo falar que realmente nesse tempo foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa no sentido de aprendizado. Lógico que a gente não quer essas experiências, muito menos para as pessoas que passaram por experiências horríveis, né? Nós lamentamos muito e entristecemos pelas experiências horríveis de muitas pessoas, né? Mas na questão de aprendizado, de tirar mais esse tempo, família, né?
marido, essas coisas assim, foi muito bom. Eu também aprendi muito, pude também acompanhar muitas pessoas, né? De estar ali perto, ouvindo, procurando ajudar um pouco também. Então, tudo a gente tem um aprendizado de tudo isso, verdade? Com certeza. Esperando que tudo isso passe rápido, né? Quando tudo isso começou, nós achamos assim, é só por um tempo, tudo vai passar. Ainda cremos que tudo vai passar, que podemos ainda ter um tempo ainda da nossa vida normal. Mas não temos totalmente certeza, só Deus sabe. Então, vamos continuar fazendo o que estamos fazendo, nos protegendo, né? Nos guardando e aprendendo sempre e podendo sempre ajudar o próximo como tem feito sempre, né? Então, é isso. A Milza também tá aí. Oi, Milza. Milza Araújo. Milza o quê? Milza Araújo. Milza Maria Araújo. Acho que é isso. Tudo bem, Milza? Conta aí sua experiência, Milza. Como é que foi viver em casa no tempo de pandemia? Foi muito difícil? Teve alguma dificuldade ou foi fácil se adaptar com tudo isso? Ajuda aí a contar suas experiências para aprendermos um pouco com você também. Exatamente. Uma coisa também que eu lembro que eu procurei fazer era ligar para algumas pessoas, né? Porque, assim, a gente sabe que o fato das pessoas, por exemplo, às vezes a pessoa tem alguns filhos, mas os filhos não estavam podendo ir na casa dos pais, né? E a pessoa ficava muito sozinha, às vezes é uma pessoa que já vive sozinho, né? Tem os filhos que não moram ali, mas está sempre. Só que aí não podia ir, então a pessoa ficava muito sozinha. Eu me lembro que, assim, eu andei ligando para algumas pessoas, assim, e as pessoas ficavam muito felizes. Não queria sair mais do telefone, sabe? Verdade. E falava assim, nossa, sempre que você puder, liga, não sei o quê, sabe? Assim, a gente vê que está com necessidade de conversar, necessidade de alguém para ouvir. Porque imagina uma pessoa sozinha em casa, né? O que ela vai fazer? Certamente chega uma hora que não tem mais muita coisa para fazer em casa e aí vai fazer o quê? Vai ligar a televisão, né? Aí liga a televisão, só na época era só... Não, televisão em geral não tem muita coisa boa, mas enfim, né? Na época de pandemia era muito só essas coisas desagradáveis, né? Número que está subindo e não sei o quê, aquela coisa toda. Então a pessoa fica mais desesperada ainda, né, Irã? Fica mais desesperada. Então eu sentia assim que quando eu ligava para as pessoas, né, algumas pessoas, nossa, as pessoas se sentiam assim uma necessidade muito grande de alguém para ouvir, para escutar, sabe assim, para fazer companhia. Muita carência das pessoas. Muita carência, tá? Então, isso foi uma coisa também que, assim, eu procurava fazer, eu lembro que aí já estava melhorando um pouquinho, né? A gente já podia sair um pouquinho. Eu fui na casa de uma pessoa, e era dentro de um condomínio, e lá tinha uma outra pessoa que eu conhecia, né? Um casal também, né? E aí eu aproveitei e falei, poxa, eu já estou aqui dentro do condomínio, eu vou lá na casa deles, né? Não sei se eles vão me receber, eu não sei se não vai, mas enfim, eu vou. Estou aqui dentro, eu vou. E fui. Eu não entrei, tá? Eles não me convidaram para entrar, eu não entrei. Mas eu fiquei fora, assim, eu entrei no quintal, na verdade, mas assim, na garagem, mas na casa mesmo eu não entrei. Mas eles estavam sentados ali fora, me convidaram para sentar, mas eu nem sentei também. Mas fiquei ali um tempo conversando com eles. Eles ficaram tão felizes, né? Então, assim, são pequenas coisas que a gente faz, mas que pode ajudar muito as pessoas, porque a pessoa está ali agoniada, querendo alguém para conversar, para desabafar, para ouvir, enfim, né? A pessoa não pode sair, já com dificuldade de andar mesmo, de se locomover e tal, né? Então, assim, são pequenas coisas que a gente pode fazer, qualquer um pode fazer e que pode ajudar muito a pessoa, né? Verdade. Por mais que você não pode ficar lá um dia conversando com ela o dia inteiro, mas um pouquinho que você fica já ajuda, né? Isso é muito legal. É verdade. E é uma coisa também, Ana, a gente fazendo isso, ao mesmo tempo, como a gente tem um retorno tão bom para a vida da gente também. Verdade? Tudo é um aprendizado, né? Tudo é um aprendizado. Verdade. Além da gente aprender muito, e também isso traz uma
satisfação enorme para a gente. Só o fato de você poder ouvir alguém que está ali numa situação tão de carência, muitas vezes depressiva até, né? Sim, então, sim. Quando você pode levantar ali aquela pessoa, dar um ombro amigo, tudo isso vai passar. Não Sim. Incentiva a pessoa também a fazer alguma coisa, ler alguma coisa, aprender alguma coisa e adquirir experiência com tudo isso também. Sim. E ficar muito tempo pensando, preocupada, como que vai ser depois, como que eu vou viver, enfim. Não. Tenta reverter a situação para algo melhor. E sim, isso traz uma satisfação muito grande para nós podermos ajudar alguém também. É verdade? Exatamente. Não, o fato, tipo assim, como eu estava falando, desse casal que eu acabei indo lá, né, sem avisar, sem nada, né? Mas a gente volta de lá também, assim, meio aliviado de uma certa maneira, porque você sabe que a pessoa ficou. O fato de você ver a pessoa feliz por ver você, você também se sente feliz, né? Você se alegra também com isso, né? Então, você fica até assim mais aliviada, até porque você também acaba escutando coisa que vai te fazer muito bem, você também tá necessitando, porque não é todo mundo, na verdade, né? Tem essa necessidade. É um levantando o outro. Sim, exatamente. É todo mundo de mãos dadas, né? Apesar que não pode pegar na mão, não podia pegar na mão, mas mesmo assim, vamos mesmo, a intenção, né? Tá de mão dada, porque tá todo mundo na mesma, passando pelo mesmo, todo mundo no mesmo barco, né, Ira? Mas assim, a experiência foi válida nesse sentido. A gente aprendeu muito, né? Eu acho que quem quis aprender, aprendeu muito, tá? Esse aqui é o meu netinho aqui, ó. Ai! Oi! Que lindo que você é! Tudo bem com você? Sim. Olha, muito lindo! Ai. Então é isso, Irã. Eu acho que, assim, foi mais ou menos a experiência que eu vivi, foi isso. Ainda estamos vivendo um pouco. E cada dia procurando aprender mais, cada dia procurando ser um pouquinho melhor, cada dia podendo ajudar um pouquinho mais, na medida do possível, o nosso próximo, o nosso irmão mais carente, em todos os sentidos, né? Porque às vezes a gente se preocupa. A gente sabe que teve muita gente que teve muita necessidade, está tendo até hoje, necessidade mesmo de alimento, de tudo, né? Mas tem pessoas que às vezes não precisa disso, mas precisa de uma palavra, precisa de alguém para ouvir, né? Então, eu acho que isso também é muito importante. Às vezes a gente se preocupa só com, porque eu preciso dar uma cesta, porque eu preciso não sei o quê, né? E às vezes tem algo que você pode fazer de graça, né? E que não precisa nem levar muito tempo. É ouvir a pessoa um pouquinho, é ouvir a pessoa no telefone mesmo, já que você não podia estar na casa da pessoa. E que às vezes vai estar ajudando muito a pessoa, né? Dando um conselho. Às vezes a pessoa está até pensando, sei lá, coisas que não são legais e você pode estar ajudando ela a sair daquela intenção, enfim. São coisas simples e que pode fazer uma grande diferença na vida da pessoa, não é isso? E faz mesmo, grande diferença mesmo, né? E isso não há necessidade só de ser no presencial. Mesmo, né, o virtual mesmo é uma forma de você dar a mão, de você dar o ombro para a pessoa. Só o fato de você ouvir, dela te ouvir, de você ouvir alguém, né? Isso daí é mesmo tirar a pessoa lá do outro. E não é só no tempo de pandemia, não, é todo o tempo, né, Irã? A gente tem uma vida muito corrida, né? Todo mundo, né? Então a gente precisa parar um pouquinho, pensar mais no próximo, ajudar o próximo, ouvir o próximo, que eles precisam disso. E a gente vai estar fazendo aí uma grande ação, né? Até creio mesmo que esse tempo de que surgiu assim, até mesmo para que o povo se tornasse um povo mais solidário, né? Amoroso, enfim, né? Sim. Se unir mais, né? Muita gente se uniram aí para fazer a ação de solidariedade, né? De ajudar pessoas, colhendo material para estar distribuindo, né? Então, assim, tudo isso foram coisas muito boas, pessoas que às vezes nunca pensou, nunca imaginou fazer isso e nunca imaginou fazer isso e de repente, do nada, né?
caiu uma ficha e começou a fazer e ajudou muita gente. Então, assim, é como você disse, né? Foi um momento das pessoas se unirem mais e pensar mesmo mais no próximo, né? Eu acho que a gente tem que... É ruim, foi ruim, muita coisa ruim, sim. Muita gente perdeu seus entes queridos, enfim, ainda está perdendo até hoje. Mas também tem o lado bom, né, da história, né? Exatamente. Que, por exemplo, isso é um dos, né, que as pessoas viram, enxergaram mais o próximo, enxergaram que eu poderia fazer alguma coisa, né? Também dentro disso, mesmo com toda essa dificuldade, né? Não é só o outro lá que pode fazer, eu também posso fazer, né? Então, mais de amor, né? exatamente. Então, acho que é isso, minha amiga. Bom, que bom saber da sua experiência e você poder saber um pouco da minha experiência também. Tá? Então, qualquer outro momento, nós nos voltamos aqui para falar mais um pouco. E as pessoas aí não falaram as experiências delas. De qualquer forma, eu creio que elas também têm passado por momentos bons, né? E adquirido muito aprendizado também, assim como nós também adquirimos. Então, a gente tem adquirido esse aprendizado nesse tempo também, colocado em prática, e que tem sido, né, para a edificação das nossas próprias vidas, da vida de cada um. Sim. E que as pessoas também que tiveram essas dificuldades, né? Que às vezes até a gente sabe que muita gente até entrou em depressão, entrou em desespero, enfim. Mas que procure se acalmar, porque tudo isso vai passar, né? E já está passando, né? Já passou, já melhorou muita coisa. E logo nós estamos aí de novo, livres para amar, para abraçar todo mundo, para, né? Para colocar em prática tudo que nós aprendemos, não é isso? É verdade, amada. Então, é isso. Então, até qualquer hora, voltamos aqui para... Até qualquer hora. Um prazer muito grande estar aqui com você nesses minutos, tá? Compartilhando um pouquinho. Esperamos aí, de repente, possa ter ajudado alguém, né? E estamos aí, né? Qualquer coisa, estamos aí. Tá bom? A qualquer momento. Vamos estar mais tempo juntos. Tá bom? Então, tá bom, minha querida. Um beijão. Fica com Deus. Que Deus abençoe. Muito obrigada pelo convite, tá? Obrigada. Estou muito grata, viu? Eu que agradeço. Deus te abençoe também. Tenha uma ótima noite. Amém. Até a próxima. Amém, minha querida. Para você também. Tchau, tchau.